Talvez uma das coisas mais comuns que eu mais escute de paciente, principalmente paciente mais velho, é que eles começaram a notar que o volume do sêmen diminuiu, que já não é mais como era antigamente. Será que isso pode acontecer mesmo? Por que a produção de sêmen diminui ao longo dos anos? Meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista e hoje eu vou passar aqui alguns motivos por que o sêmen diminui e o que a gente pode fazer para reverter esse processo. Então, isso é muito comum mesmo no consultório, né? Então, o homem ele começa a notar que a produção de sêmen já não é mais a mesma, ele não ejacula a mesma quantidade que ele ejaculava antes e que eventualmente o sêmen ele está ficando mais ralo. Isso é uma queixa muito grande dos homens, porque isso é uma coisa que mexe um pouco na virilidade. Então, por que isso acontece, né? Então, a primeira coisa, e que geralmente a gente acaba falando muito pouco, é a desidratação. Então, o sêmen ele é um líquido e ele precisa de água ali para ser produzido. Geralmente, as pessoas mais velhas têm uma tendência a diminuir a quantidade de líquido que elas tomam, né? E isso acaba impactando na produção do sêmen. Então, um dos primeiros truques aí que eu já passo para você que quer aumentar o volume do sêmen é você se hidratar bem. Se você se mantém bastante hidratado, a tendência é que você vai ter um volume maior de líquido seminal. A segunda coisa é o envelhecimento, né? Então não tem jeito, o nosso corpo ele acaba envelhecendo aí com o tempo e as coisas mudam. Então a produção do líquido seminal mesmo, ele tem uma tendência a cair com a idade. E além disso, a nossa musculatura, como no resto do corpo, né? A gente vê que o músculo fica mais flácido, mais fraco, e os músculos que fazem a emissão do sêmen, ou que mandam o sêmen para frente, eles também ficam mais fracos, né? E isso pode afetar a percepção ali da quantidade de sêmen que sai. A próxima coisa é que algumas doenças crônicas, principalmente doenças que mexem na parte de nervos, elas podem levar a uma ejaculação retrógrada, que a gente chama. Então a pessoa, em vez de ter o sêmen indo para frente, esse sêmen acaba voltando, indo para a bexiga, e ele acaba saindo na hora de fazer xixi. Alguns homens acabam notando ali que eles pararam de ejacular, ou então sai só um pouquinho de líquido ali, mas não sai mais aquele sêmen como era antigamente. Isso pode ser por uma doença que afetou o nervo ali. No homem, uma cirurgia que o pessoal faz e que eventualmente tem isso são as cirurgias que mexem ali no reto, né? Então, cirurgias pélvicas podem eventualmente afetar ali a inervação. Isso pode ter um impacto na ejaculação também. Existe uma outra cirurgia que é muito famosa entre os homens, né? Que é a prostatectomia. A prostatectomia, a gente tira a próstata, que é responsável pela produção do líquido seminal. Então, depois que a pessoa tira a próstata, ela realmente não vai produzir mais sêmen, então diminui. Outra coisa é que mesmo quando a gente não tira a próstata inteira, quando a gente faz, por exemplo, uma raspagem da próstata, a gente também tem isso do sêmen chegar ali, mas ele vai para a bexiga. Então isso também é muito comum depois de cirurgias da próstata de maneira geral, né? Então uma regra é que cirurgia da próstata de maneira geral, salvo algumas exceções, ela diminui aí o ejaculado, diminui o sêmen. Outra causa muito importante, se você toma alguma medicação. Então existem algumas medicações que podem alterar a produção de sêmen. Essas que também são para próstata, por exemplo, tanzulosina, doxazosina, elas costumam também diminuir a produção de sêmen. Então, se você toma uma dessas medicações, às vezes seu médico não te avisou que ia diminuir a produção de sêmen, mas ela realmente diminui um pouco a produção e um pouco vai para a bexiga também. Então, por esses dois mecanismos, as medicações elas acabam levando aí a diminuição do ejaculado. Outra causa que pode diminuir a emissão do sêmen é a baixa excitabilidade. Então, quando a pessoa às vezes não está com muita vontade ali, de ter relação sexual, às vezes a emissão de sêmen ela é menor mesmo, né? Então, às vezes um casal que já está numa rotina há muito tempo, acaba tendo uma relação ali, não está tão animado ali naquele dia, vai sair uma quantidade menor aí de sêmen. A diminuição também do nível de testosterona precisa ser vista, né? Porque a testosterona ela tem de maneira indireta um papel aí nesse caminho aí também, inclusive da excitação, e isso pode também levar a uma percepção da diminuição da quantidade, né? Então desse líquido. Por fim, a última causa aí que eu queria trazer para vocês são as ejaculações frequentes. Então, se a pessoa já se masturbou antes da relação, ou eventualmente se a pessoa ela teve relações antes, o sêmen ele vai estar em menor quantidade mesmo, né? Se ela está ali uma semana, 10 dias sem ter uma relação, é normal que tenha uma quantidade maior de sêmen. Então isso também acontece. Isso é absolutamente normal, não tem como se surpreender se isso acontecer, isso faz parte, né? Ele vai esgotando ali o estoque se você tem relações mais frequentes. Então por isso é uma coisa tão frequente no consultório, eu resolvi fazer um vídeo explicando um pouco sobre isso e queria saber se isso já aconteceu com você, se você tinha alguma dúvida, se você sabe outra causa aí que pode diminuir e você quer colocar aqui embaixo nos comentários, pode colocar que eu vou adorar ler aqui e responder
a todos vocês. Beleza? Aproveitando aí, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, comentem, compartilhem esse conteúdo, ativem o sininho, que isso ajuda muito aí o canal a crescer e a gente poder continuar trazendo informações aí de qualidade para vocês, certo? Um abraço e até a próxima.